Muito bem, então esse aqui é um tutorial de como utilizar o eSympa, como fazer simulações em acústica de salas e também vou mostrar um exemplo de como usar ele em espaço aberto, tomando como exemplo aquele auditório do Orquestrando Arte, como é um ambiente em, ao ar livre. As configurações dessa simulação têm que ser diferentes. Porém, o mais usual é realmente salas fechadas, salas internas, ambientes internos. Então, o eSympa ele é um software. O eSympa é um software livre, desenvolvido por uma universidade francesa. Ele foi todo escrito em Python, então é possível, inclusive, modificar o eSympa para coisas específicas que a gente quer fazer, embora isso não seja uma coisa lá muito trivial, porque tem que conhecer como esses códigos foram escritos, né? Então realmente não é uma coisa assim muito fácil, não. Aqui no site tem o link para fazer o download do programa e uh, tem também a documentação. Aqui na aba de suporte tem documentação para usuários, para desenvolvedores e para referência científica. Embora esse aqui eu vou confessar que eu nunca mexi, não sei o que ele quer dizer com isso. Enfim. Aí, para o usuário, a gente consegue acessar tanto o, a documentação online quanto offline. Dá para baixar um PDF também. Ou ir lá na pasta do programa, em que ele também tem a documentação salva lá como PDF. Então, clicando aqui, vem essa página que explica basicamente tudo a respeito do programa. É interessante mexer aqui porque qualquer dúvida que tiver em relação às unidades que ele utiliza, a como fazer coisas mais específicas assim, que pode surgir durante as simulações, provavelmente vai ter aqui no Simpa. E o legal é que tem um lugar para pesquisar, então alguma palavra-chave é possível pesquisar aqui. Uma sugestão que eu deixo é fazer os tutoriais do Simpa. São 3 casos. Uma sala de aula, uma geometria retangular comum. E aí aqui é interessante para conhecer as principais ferramentas de simulação do Simpa, as simulações mais simples, mais usuais. Tem o Elmia Hall, ou Elmia Hall, descida por si mesmo, que aí já é um auditório. Então é um outro caso, já bem mais complexo, bem maior também. Também fica aqui, caso queira estudar esse modelo. É, é bem legal. É bem legal ver os resultados desse ambiente aqui. Para ver qual que é o poder dele, né, em relação a, por exemplo, o que o Odeon consegue fazer. E tem também uma Industrial Room. Esse caso é particularmente interessante. Deixa eu ver se dá para ver bem aqui. Porque tem vários ambientes. Então ele tem um salão principal aqui, uma máquina que ele gerou ali, várias fontes sonoras e outros 2 ambientes adjacentes aqui. Então, aliás, eu não sei se são dois ou apenas um aqui. Eu não lembro como é que é a continuidade da geometria. Mas tudo isso dá pra olhar lá depois. Ah, é fechado sim, ó. É fechado aqui. Então vai ter mais 2 ambientes.
Então, o eSIMP ele tem um módulo também de transmissão sonora. Então, essas paredes que dividem os ambientes aqui, dá para atribuir uma informação de transmissão. Embora seja uma coisa assim, muitas vezes é problemático. Muitas vezes esse tipo de simulação aqui, que parece que vai ser simples, acaba não sendo. Já tentei simular, por exemplo, era uma rua, assim, então várias fontes sonoras, uma fachada de um prédio e o quarto no interior. E aí, com uma parede, né, dividindo o quarto da rua e informação de janela. Porém, o modelo não deu certo, assim, ele ficou muito quebrado. Cada, cada coisa que se adiciona no modelo no Simpa vai aumentando o grau de complexidade, assim, de forma exponencial, honestamente. Mas, enfim, de qualquer forma, é uma coisa que dá para fazer. Não significa que seja fácil. Então, beleza. Esses três modelos são excelentes para conhecer quais que são, como funciona o eSIMP. Deixa eu ver se a minha voz está pegando. Sim. Para abrir esses tutoriais que eu mostrei aqui, a gente vai até a pasta do programa. Então, baixou o programa lá, vai ter um eSIMPA 1.3.4 Windows 64 bits. Aí vão ter todas as pastas aqui, inclusive dá pra ver que é tudo relacionado ao Python. É tudo código em Python, apesar que aqui tá em DLL, né, porque ele é um executável. Mas se tu for explorando por aqui, começa a aparecer umas coisas Python, ó. Enfim, só uma curiosidade para mostrar como que foi qual foi a linguagem de programação utilizada para desenvolver esse software. Os tutoriais, então, daquelas três salas, daqueles três modelos vai estar na pasta doc, tutorial, e tá aqui, ó, tutorial 1, 2, 3. Para abrir, a gente pega o caminho, esse caminho aqui. Por que eu não estou conseguindo copiar o caminho? Ó, copiar. Aí lá no eSIMPA, vamos em File, Open Project. E dar um colar. Paste. Aqui vão ter os três tutoriais. Lembrando, o primeiro é uma sala de aula. Então é uma geometria bem simples, com uma fonte e dois receptores. O segundo modelo é o Elmia Hall. Opa. File, Open Project. Tutorial 2. E aí as simulações essas já estão todas prontas, né? Tipo assim, tá tudo configurado para ir testando o modelo. Então as instruções que eu vou passar aqui podem ser aplicadas para esse tutorial também. Tem como realizar simulações, né? E tem o terceiro tutorial. Open Project, Tutorial 3. Esse aqui é aquele galpão industrial. Beleza? Então faça esses tutoriais, tenta simular eles também, porque vão dar uma boa base de como fazer outras simulações. Essas geometrias já estão todas prontas, no caso, né? Então,
tem mais a ver com o programa em si e não como desenhar. Os desenhos do eSympa podem ser feitos com diferentes software, porém, de longe, o mais fácil de utilizar para esse caso é o SketchUp, que ele já salva direto no modelo .3ds, que é o que o eSympa utiliza. Eu já tentei fazer utilizando o AutoCAD, porém o AutoCAD não gera esse formato de arquivo em específico. Então, toda vez que se cria um desenho no AutoCAD, tem que converter ele utilizando um outro software de modelagem. Geralmente aqueles de impressora 3D conseguem fazer essa conversão de um arquivo para o outro. Porém, como eu disse, o mais fácil realmente é utilizando o SketchUp. Então, o desenho feito aqui, a gente vai considerar as paredes externas, ou seja, o contorno do ambiente. Isso quer dizer que a simulação, na verdade, do eSympa considera apenas o ar que contém dentro desse volume. E o desenho, propriamente dito, ele é só os limites do ar que contém ali dentro do modelo. A questão mais importante para essa simulação vai ser evitar que faces diferentes ou pontos diferentes da geometria tenham interseção um com o outro. Então, por exemplo, isso daqui, uma face tendo interseção com essa aqui, que é de cima também, isso aqui quebra o programa. Ele não consegue gerar uma malha para fazer as simulações nesse caso aqui. Qualquer tipo de geometria que tenha interseções assim, ele vai gerar problema. Então pode ser volume com volume, área com área, ponto com ponto. Essa vai ser realmente a maior dificuldade das simulações com o eSympa. São os desenho 3D. Então dei um Ctrl Z aqui para tirar essa face. Aí, o programa ele considera os materiais de acordo com a separação que a gente fizer por etiquetas aqui no programa. Então vamos fazer um exemplo em que existe alvenaria, existe uma janela, e existe também, sei lá, uma espuma acústica. Esse desenho vai ser feito direto nessas faces, recortando o que tem aqui. Então, vamos dizer que tem uma janela aqui, uma janela grande. Quero que essa área aqui do meio receba a etiqueta de janela. Então, aqui embaixo, em informações de entidade, a gente seleciona janela. E para ver se tá certo, a gente pode desmarcar aqui, né? Então, eu consigo ver através da janela, significa que ela recebeu a etiqueta correta. Aí vamos, por exemplo, adicionar espuma. Aí, uma espuma aqui e aqui. 2 espumas na lateral. Vou selecionar de novo.
posso selecionar dois elementos do desenho segurando Ctrl e clicando e adicionando a etiqueta aqui de espuma. Aí tudo aquilo que sobrou, digamos que é a alvenaria. Claro que teria o forro, teria o piso, toda a simulação vai ter uma particularidade. Seleciono tudo e atribuo a etiqueta de alvenaria para esse caso aqui. E está tudo etiquetado. Esse aqui, digamos que seja o desenho da minha sala que eu quero simular. Salvo o projeto para futuras edições aqui no SketchUp e vou exportar esse modelo 3D como formato de arquivo 3ds. Área de trabalho, vamos chamar aqui Estúdio Sonosfera. Tá aqui o arquivo .3ds. Agora, para fazer uma simulação no Simpa, eu carrego New Project. Eu carrego a cena. É assim que ele chama o modelo 3D, de cena. Import New Scene. Vou lá na área de trabalho, onde eu salvei, Estúdio Sonosfera. Aqui tem como fazer modificações. Então, por exemplo, qual que é a unidade que eu utilizei lá no Simpa, nesse caso foi metros mesmo. Eu consigo selecionar algumas coisas aqui, por exemplo, esse Average Model Remesh. E quando tem uma geometria muito complexa, ele consegue simplificar as curvas, porém é uma simplificação assim que deixa o desenho bem robusto, bem aliás, robusto não, bem rústico, por assim dizer. Repair Model é importante porque daí ele vai testar se a geometria está funcionando, se não tem nenhum buraco, se não tem nenhuma interseção. Esse Surface Meshing Tat-Gen Parameters teria que pesquisar melhor o que significa essas coisas aqui, lá na documentação do programa. E deixa marcado esse aqui, Keep Existing Groups, porque é importante. Ele sempre considera isso toda vez que vai importar um modelo. Então, basicamente, eu deixei as configurações que já estavam. Tá aqui a nossa sala. Para visualizar aquelas etiquetas que eu marquei antes lá no SketchUp, a gente vem aqui em Surfaces. E vai estar aqui marcado o que é alvenaria, o que é janela. E ele separou em duas aqui, mas também o que eu tinha definido como espuma. Como é que eu testo essa geometria para ver se ela está funcionando correto? Eu venho aqui em Simulation, Meshing, e aí dou um Meshing. Ele tem dois modelos, a teoria clássica de reverberação e o SPPS, que é mais sofisticado. Já vamos utilizar esse segundo aqui, porque vai valer para os dois. E aí ele vai mostrar qual que é a malha gerada para essa simulação. Basicamente, o que é ar aqui dentro, né? E aqui em cima ele tem os controles de visualização. Eu consigo visualizar mexendo o cursor aqui. O volume ocupado por essa malha, tanto no eixo X, Y e Z. Uma maneira bem interessante que eles encontraram para mostrar isso. Se eu quiser que ele deixe de mostrar isso aqui, posso apertar aqui em Hide and Show Mesh. E tem também os controles para a câmera aqui em cima. Então eu posso resetar, caso eu me perca, né?
muito longe, muito perto. Então, resetar aqui. Eu tenho a função de Orbit Camera, que eu orbito ao redor da geometria. E tem também o First Person Camera, que é como se eu fosse uma pessoa, né? E aí eu posso ir caminhando pelo ambiente, que também é bem legal. Show! Então, as superfícies estão aqui, a malha está aqui. Vamos criar um volume aqui, ó, dando um Auto Detect, só para conferir se está tudo certo mesmo. Porque se tiver algum problema, ele não vai conseguir encontrar esse volume. E se tiver mais de um volume, digamos, uma coisa dentro da outra ou salas adjacentes, ele vai encontrar dois volumes diferentes. Para cada superfície dessas, eu posso atribuir os coeficientes de absorção e espalhamento. Então, por exemplo, alvenaria. Tudo isso aqui é alvenaria e eu quero atribuir um dado de absorção sonora. Eu clico nessas áreas em específico e vou em Material. Dou uma seta para baixo e ele vai mostrar os materiais do ISIMPA, que são por default basicamente só porcentagem, né? Então, 0% absorvedor, 100% absorvedor. Vamos deixar, por exemplo, um 10% aqui, só para essa primeira simulação. Uma janela, digamos que seja 30% da absorção. E espumas, digamos que seja 90% de absorção. Faço isso para todos os materiais. Ele já deixa marcado, inclusive, qual que é a área de absorção dessas coisas aqui. Então é interessante para verificar se está correto, né? Aí, esses materiais eu posso acrescentar informação de fora aqui no ISIMP. Aqui em Project Database, tem aqui as diretividades de fonte, se eu quiser acrescentar, e Materials, que é basicamente a absorção sonora. Aqui em Reference Materials, eu consigo acrescentar novos materiais. Aliás, aqui em User. Então, os materiais do usuário. Eu posso criar um novo material do zero. Então, lã de rocha. Eu consigo editar aqui, ó. Material Spectrum. Consigo atribuir dados de absorção, difusão e transmissão sonora, se for o caso. Porém, isso aqui é muito trabalhoso se a gente for fazer toda vez que for realizar uma nova simulação. Então é legal trazer dados já prontos, né? Então eu vou aqui em Import from File, ao invés de criar um novo material, eu vou trazer de um arquivo exterior. Já tenho pronto isso na pasta da sonosfera. Aqui em condicionamento acústico, materiais e SIMPA. Eu tenho 3 documentos de texto. E aí cada material tem ou melhor, o ISIMPA lê o material nesse formato aqui, em que eu coloco o nome do material, igual, e aqui o coeficiente de absorção para cada frequência. Escrito dessa forma aqui. Então, por exemplo, 02, 04, 07. Ele lê dessa forma.
esse 102, por exemplo, seria 1,02 o alfa de absorção, né? Sonora. E consigo colocar, consigo editar aqui mesmo. Se eu quiser criar um material novo, igual. Basta copiar o modelo de como que é e adicionar as absorções sonoras. E aí já fica salvo nesse documento de texto. Nesse caso eu já tenho 3. Brazilian Materials, Long's Materials, vem da referência do Marshall Long. E USP, também, de estudos da USP. Então, posso trazer dados da literatura, dados medidos ou dado de fabricante. Então, vamos importar um desses arquivos de texto para puxar a absorção sonora que eu escrevi anteriormente. Por exemplo, esse USP Materials. Se eu der um mais aqui, ele vai mostrar os materiais que ele contém. Então, por exemplo, área aberta, ele considera uma absorção sonora de 99% para todas as frequências, ou seja, o som que atinge essa superfície, somente 0,01 dessa energia retorna. O resto é dissipado para simular campo aberto. Tem aqui também, sei lá, concreto liso, sem pintura, material spectrum, vai estar aqui a absorção sonora. E se for o caso, eu consigo colocar uma difusão também e uma transmissão, caso seja uma divisória de ambientes, né? E é assim que eu consigo acrescentar materiais novos a essa lista, de maneira mais automatizada, por assim dizer, criando documentos de texto anteriormente. Show! Então temos as superfícies do modelo, o volume do modelo e os materiais atribuídos a cada superfície. O que falta agora é colocar fontes sonoras e receptores. Receptores são de dois tipos, ou os punctual receivers ou surface receivers. O surface, clicando no botão direito em New Plane Receiver, ele vai criar um grid aqui, acompanhando mais ou menos a área desse ambiente. E eu consigo, inclusive, editar. São 3 vértices que compõem esse desenho, esse plano. E eu posso editar aqui as informações de onde eles se localizam para desenhar melhor, acompanhar melhor alguma curva que eu quero visualizar. Então, baixa esse ponto aqui, sobe esse, traz esse mais para cá. Enfim, para realmente eu conseguir visualizar as informações das simulações de maneira ao longo do espaço. Eu também consigo aumentar ou diminuir essa resolução. Então, quanto menor a resolução, ou melhor, quanto menor o valor que eu botar aqui, mais menorzinhos vão ser os quadradinhos ali. E quanto maior esse valor, menor a resolução, né? E claro, esse número de pontos aqui vai modificar qual que é a duração da simulação, vai torná-la mais lenta ou mais leve. Esse aqui é um Surface Receiver. Vamos botar agora um Punctual Receiver. Pode ser uma pessoa, um microfone, o que for.
Eu posso criar individual, um em um, ou um grid de receptores. Nesse caso eu vou botar apenas um. Quando eu crio um novo, ele vem na posição 000, então ele está ali no início das coordenadas ortogonais. E aí eu quero localizar ele mais para o meio da sala. Para isso eu venho aqui no receiver, receiver 1, foi como ele chamou. E vou definir qual que é a posição. Então, por exemplo, para a posição 3 eu quero que ele esteja a 2 metros, para a posição X a 2 metros, Y a 4 metros e Z a 1,6. Então, o receiver 1 ficou ali. E assim vou acrescentando quantos eu quiser. E falta agora colocar uma fonte sonora. Sem isso, sem uma fonte, o Simpa não roda. Ele precisa dessa informação para a simulação. Novamente, posso colocar individualmente, ponto por ponto, ou fazer um grid de fontes. Mesma coisa, ajusta a posição, onde eu quero que fique. Então, sei lá, 2 metros na posição X, 6 metros na posição Y. Vou botar um pouquinho mais, 10. E a posição Z, 2.3. Tá aí. Eu tenho uma fonte, tenho um receptor e consigo ir localizando eles ao longo do espaço, de acordo com os detalhes da simulação específica que eu estou fazendo. Legal colocar também uma potência sonora condizente com aquilo que eu estou simulando. Então, se eu souber qual é que é a potência sonora, eu posso atribuir aqui. Ou se não, caso contrário, eu estimo, né? Então, sei lá, eu quero que essa fonte sonora tenha 90 dB de potência sonora global, né? Então, considerando todas essas frequências aqui, e posso modificar uma por uma. Então, de atenuação, quero, por exemplo, dar um ganho. Quero dar um ganho nela. Ponho menos 20 de atenuação. Ou quero diminuir aqui, 10 dB. Aqui no lado vai mostrar, né? Qual que é a pressão sonora resultante. Então, tem a pressão sonora e a potência sonora. Deixa eu pensar. Basicamente é isso. As configurações iniciais de uma simulação são essas, e aí ao longo do tempo a gente vai calibrando o modelo, deixando ele melhor. Para Classical Theory of Reverberation, é bem simples, vai calcular basicamente Sabine e Eyring. E para SSP, aí sim ele tem um traçado de raios, tem coisas mais sofisticadas. Eu consigo selecionar as frequências que eu quero que ele simule. Então, por exemplo, eu vi que a frequência de Schroeder lá é razoavelmente alta. Eu posso desconsiderar essas primeiras frequências, né? São muito baixas, não entram naquela região dos modos acústicos. E para primeiras simulações é legal também desativar excessos, né? Deixar menos frequências para não pesar o programa, para ir testando, vendo como que o modelo se comporta. E aí, depois eu reativo isso aqui, né? Mais adiante. É uma sugestão. Consigo ver configurações da malha. Gosto de deixar marcado esse Test Mesh Topology.
para ele testar, ver se a malha realmente funciona antes de começar as simulações. Para geometrias mais complexas é legal deixar isso sempre marcado. E basicamente é isso aqui. Posso ir refinando esse modelo depois. Em propriedades, a gente pode deixar marcado essa absorção atmosférica, principalmente para casos que tem ambientes grandes. Posso ir selecionando certas coisas aqui. Essa transmissão sonora, por exemplo, nesse caso não cabe, né? Não acontece, então posso desmarcar. O método de cálculo, para as primeiras simulações, dá para deixar esse random mesmo, para ter uma noção de como está se comportando. Porém, para simulações finais, assim, para o modelo pronto, é legal utilizar energetic. Ele é mais exato. Posso fazer um ecograma para cada fonte, então aquelas curvas de decaimento, ou uma geralzona para tudo, considerando a pressão sonora de todas combinadas. Enfim, e aí vai modificando aqui. O número de partículas por fonte é interessante para a gente ter um modelo mais robusto. O tempo de simulação, ou seja, quantos segundos vai simular do decaimento sonoro. Se o TR lá dentro é muito alto, eu tenho que aumentar aqui, né? Digamos 5 segundos. Agora, se for um TR bem baixo, não tem por que eu simular todo esse tempo, né? Eu posso botar bem menos. E o time step, ele vai dar basicamente o frame rate dessa simulação. Então, geralmente eu boto mais um aqui, ó. Porque daí eu consigo ver bem o comportamento das ondas sonoras ao longo do tempo. Basicamente está tudo configurado. Agora eu dou um Run Calculation. Primeiro no método clássico de reverberação e depois no SSP. Terminada a simulação, os resultados vão estar aqui nessa aba Results. Para Classical Theory of Reverberation, clicando aqui em Main Results, a gente tem o TR de Sabine e o TR de Eyring. Então, por exemplo, para Sabine é essa coluna aqui e Eyring é essa daqui. Dá para ver que teve uma pequena diferença entre as duas, de mais ou menos 0,1 segundos. Porém, parece tudo bem coerente. Tem mais coisas aqui. Por exemplo, ele simulou o Surface Receiver também. Então, clicando aqui nesse Global ou em cada frequência, né, se eu quiser analisar as frequências individualmente, a gente clica aqui em Load Animation.
ele tem o cumulativo da pressão sonora ao longo do ambiente. Aqui em cima eu tenho o botão de controle de câmera e tenho também esse Extract Sound Level from 3D View. Isso aqui é interessante porque eu consigo, clicando nesses bloquinhos, descobrir qual que é o nível de pressão sonora em cada local do espaço. Então, mais próximo aqui eu tenho em torno de 73 dB, enquanto que mais distante eu tenho uma queda, né? Cai para 43 decibéis. Para Classical Theory of Reverberation, basicamente é isso. Dá para visualizar mais o que tem aqui, né? O Receiver 1, por exemplo, ele mostra o quanto que ele está recebendo de SPL, né? E basicamente é isso. Naquele ponto ali ele mostra quanto que ele está recebendo de pressão sonora. Cada simulação ele vai ficar salvo com a data e a hora que aconteceu. Eu também consigo modificar o nome inclusive para não me perder depois o que é o que. Por exemplo, mudando aqui, ó, configurações iniciais. Config inicial. E no SSP eu tenho mais coisas, mais informações. O mais legal é nesse Surface Receiver, global ou em banda de frequência, seja lá o que for. Clicando no RS Cut, eu consigo carregar os parâmetros, os parâmetros de acústica e a animação do nível de pressão sonora. Então, por exemplo, Load Animation, Instantaneous Sound Level. Eu consigo ver o som se propagando ao longo do tempo. O que, honestamente, é muito legal, né? Aqui no canto tem a informação do tempo decorrido. Então, 0,2, 0,3 segundos. Eu deixo correndo. De acordo com o que eu vi lá em cima, essa sala tem mais ou menos 1,6 segundos de TR. Então, eu consigo ver o nível de pressão sonora ao longo do tempo até chegar até o decaimento total, né? Então, aqui deu 1 segundo e vai andando. O som se propagando ali dentro. Refletindo, se sobrepondo. 1,3 segundos. Um 1,5 e 1,6. Aí o nível vai ficando realmente bem baixo, né? Aí sobraram só alguns resquícios de onda sonora. Aqui em cima eu controlo o tempo, né? Se eu quiser stop, consigo dar um play, pause, consigo voltar frame por frame, ó. É muito legal visualizar as ondas sonoras. Então, tem a primeira frente de onda, aqui, o som direto, ó, pum, e aí depois já vem a reflexão dessa parede, e aí vem a reflexão dessa parede aqui, e as coisas começam a se juntar tudo, né? Ó, a reflexão dessa parede, frame por frame, centésimo de segundo por centésimo de segundo. É realmente uma ferramenta muito poderosa. Load Animation, eu também tenho o cumulativo dessa pressão sonora. E aí eu consigo ver ao longo do tempo quanto que acumula de pressão sonora, né? Então aqui próximo dá em torno dos 72,65 dB.
só que mais distante eu já tenho 60 dB, nível cumulativo. E tenho também o Cumulating Sound Level, que é parecido. Ele é estático, esse aqui não se move. Além disso, tem os parâmetros acústicos, são aqueles parâmetros clássicos da acústica das salas. Eu tenho o tempo de reverberação, que eu consigo visualizar aqui em Load Animation. Opa. Então, considerando a fonte ligada, por exemplo, seriam os TRs mais altos dentro desse ambiente. São esses com contorno. São esses com contorno preto aqui. As regiões mais em vermelho mais escuro. Então aqui tem 1,16 segundos de TR. E aí em outras regiões eu observo que muda, né? Ao longo do espaço o TR muda. E como a gente aprendeu lá em acústica de salas, o ideal é ter sempre um TR homogêneo ao longo de toda a sala. Claro, a depender do uso dela, né? Um outro parâmetro que dá para ver aqui é o de claridade, o de 50. Load Animation. Ele vem em porcentagens, né? Ou seja, o quanto... Tá, o programa fechou. Mas ele vem em porcentagens, indicando o quanto... E não salvou a simulação anterior. Ah não, salvou sim, tava aqui. Global D50. O quanto o som gerado aqui vai ser entendido. Então, mais próximo da fonte, a gente consegue ver, por exemplo, nessa área mais em verde, 70% daquilo que é gerado, tanto música, no caso o D50 é para música, né, não é para fala. Então, 70% dos sons são bem entendidos nessa região aqui, porém nessa área um pouco mais ao longe, já cai para 50%. Isso aqui é interessante para ver essa questão da claridade. Então, dá para ver que ele tem muitos outros parâmetros além do tempo de reverberação, né? Ele tem também esse ST Computation, que é o fator de força, suporte que a sala dá ao som, que é bem legal também. E vai ter também o decaimento, segundo a segundo, tabelado, e também em gráfico. Tem lá o som inicial, né, o estampido inicial, e as reflexões, né, esse decaimento que dá origem ao TR. Não chega a ser uma resposta ao impulso, isso aqui é o que ele chama de ecograma, porém é algo bem próximo ao que seria uma resposta ao impulso. E basicamente é isso. É assim que se realiza as simulações no SYMPA. Eu sempre posso salvar esses projetos. Salvando o projeto, eu mantenho todas as informações da simulação, inclusive os resultados, para se eu quiser ver depois. E basicamente é isso. Mais uma coisa legal, se eu quiser esconder esse grid aqui, eu venho aqui em View. Ou melhor, não é aqui não, é em Scene, Sound Surfaces, Plane Receiver. Ele tem a função aqui, ó, Display, posso mudar a cor do grid, ou esconder ele. Show the grid. Não quero ver mais. Tem um gráfico mais limpo.
E essa curva pode ser tanto na horizontal, na vertical, na forma que for. É assim que se realiza simulações utilizando o eSIM.